Olá, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal Reforma e Teologia, onde buscamos abordar temas contemporâneos e históricos à luz da fé reformada, da Sagrada Escritura e da cosmovisão cristã bíblica. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este conteúdo com irmãos e amigos que desejam compreender os desafios éticos e espirituais do nosso tempo. Neste sexto e último vídeo da nossa série, Por que o cristão não pode ser maçom? Entraremos numa análise mais abrangente e profunda, abordando o envolvimento da franco-maçonaria com estruturas maiores de poder, como os Illuminati, e também o contexto mais amplo das chamadas teorias de topo, aquelas que investigam e apontam para a articulação de uma elite mundial que opera por trás de governos, revoluções, organizações internacionais e meios de comunicação. Trata-se de uma abordagem mais estratégica que considera o papel da maçonaria não apenas como uma sociedade esotérica, mas também como uma plataforma de influência geopolítica, econômica e cultural, que age com propósitos claros de moldar o mundo conforme os moldes de uma república maçônica universal, baseada em valores humanistas ou anticristãos, gnósticos e revolucionários. A proposta é uma reflexão fundamentada sobre como esses movimentos estão conectados entre si. Quais seus voltas em camadas de tradição, lenda e adaptação. Inicialmente, o que se conhece como maçom, as corporações importantes na Europa. Esses pedreiros, ou maçons, eram artesãos especializados, organizados em guildas, que protegiam os segredos de sua profissão e transmitiam conhecimento técnico por meio de ritos, símbolos e graus de aprendizado. Essa fase era predominantemente prática, funcional e profissional. Com o passar dos séculos, especialmente nos séculos XVI e XVII, essas guildas começaram a entrar em declínio com o fim das grandes obras góticas. Nesse contexto, surgiram os chamados maçons especulativos, ou seja, homens que não eram pedreiros de ofício, mas passaram a ser admitidos nas lojas maçônicas para manter as tradições e promover ideais filosóficos, morais e espirituais. Assim, nasce a maçonaria especulativa, marcada por uma transformação simbólica. O templo que se deveria construir agora seria místico e espiritual, com o uso
de ferramentas da construção civil como metáforas para o aperfeiçoamento do homem. Essa transição se consolidou com a fundação da Grande Loja de Londres em 1717, considerada o marco da franco-maçonaria moderna. A partir daí, a maçonaria passou a se estruturar com maior organização internacional, absorvendo influências do iluminismo, do deísmo e de tradições ocultistas antigas, como a cabala, o hermetismo e o neoplatonismo. O movimento começou a se espalhar rapidamente pela Europa, chegando à América e desempenhando papel decisivo em diversos eventos históricos, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e outras revoluções modernas, muitas das quais tinham figuras influentes que eram iniciadas nas lojas maçônicas. Essa fase moderna da franco-maçonaria deixou de ser apenas uma sociedade de aprimoramento moral, para tornar-se também um centro de influência ideológica, política e até teológica, assumindo uma forma estruturada e internacionalista. Aqui evidenciam suas conexões com outras organizações de elite e com projetos de poder que ultrapassam os limites nacionais, tema que será aprofundado nos próximos tópicos. Bom, vamos falar agora, tratar acerca das origens dos Illuminati da Baviera e lendas sobre sua relação com a maçonaria, supostas lendas. O termo Illuminati remete a uma sociedade secreta real, fundada em 1º de maio de 1776 por Adam Weishaupt, professor de Direito Canônico na Universidade de Ingolstadt, na Baviera, Alemanha. O grupo foi oficialmente chamado de Ordem dos Iluminados da Baviera, em latim, Illuminati Bavarensis, e tinha como objetivo declarado a reforma da sociedade por meio da razão, da eliminação da superstição religiosa e da influência eclesiástica nos assuntos públicos. Em termos ideológicos, os Illuminati, esse grupo dos Illuminati, abraçava os princípios do racionalismo iluminista, do igualitarismo radical, e visava uma nova ordem sociopolítica secularizada e mundial. Embora o grupo tenha existido oficialmente por pouco tempo, foi banido em 1785 pelo governo bávaro, sob acusação de conspirar contra o Estado e a Igreja. Sua influência ultrapassou suas fronteiras originais, sobretudo por causa dos rumores e teorias sobre sua infiltração em outras organizações, especialmente a maçonaria. A conexão entre os Illuminati da Baviera e a franco-maçonaria é alvo de muitas discussões e estudos. É fato histórico que Weishaupt utilizou lojas maçônicas como meio para recrutar membros e disseminar suas ideias, uma vez que a maçonaria já possuía estrutura, ritos e sigilo e uma rede internacional. Algumas lojas maçônicas do século XVIII, especialmente na Alemanha e na França, permitiram ou facilitaram a infiltração de membros da Ordem Illuminati. Isso levou muitos autores, tanto contemporâneos
à época quanto modernos, a considerar que os Illuminati cooptaram parcialmente a maçonaria especulativa, ou pelo menos alguns de seus ramos, com o objetivo de usá-la como plataforma para seus fins revolucionários. Diversos estudiosos e críticos, como Augustin Barruel, John Robson e mais tarde Nesta Webster, escreveram obras que sustentam que os Illuminati continuaram operando em segredo, influenciando eventos como a Revolução Francesa, o surgimento do comunismo e outras transformações políticas radicais. Segundo essas teorias, os princípios originais da ordem, a promoção de uma nova ordem mundial racionalista e globalista, nunca desapareceram, mas apenas se adaptaram, sendo absorvidos por sociedades secretas e elites políticas com objetivos semelhantes. Além disso, o termo Illuminati tornou-se uma designação mais ampla nas teorias da conspiração moderna, para designar uma elite transnacional e oculta que opera acima, acima das instituições visíveis, manipulando governos, finanças, mídia e até linhas teológicas doutrinárias ou seitas, muitas vezes em associação com setores da maçonaria, da alta finança e do ocultismo esotérico. Assim, embora os Illuminati da Baviera tenham sido oficialmente dissolvidos, o imaginário de sua influência persistente está profundamente enraizado em análises críticas de estudiosos, teólogos e teóricos políticos, especialmente entre os que observam uma agenda rival à fé cristã, à ordem moral bíblica e ao senhorio de Cristo sobre as nações. Bom, agora vamos tratar, acerca da pirâmide de poder, conspirações e evidências, né? Vamos discernir fatos de ficção. Um dos temas mais recorrentes no debate sobre sociedades secretas e elites dominantes internacionais é o da chamada pirâmide de poder, né? A pirâmide, né? Que tanto falo, né? Que até aparece na nota do dólar dos Estados Unidos, né? O dólar americano. Um modelo simbólico que representa a hierarquia oculta de comando mundial, onde diferentes níveis de influência e dominação convergem rumo a um topo formado por uma elite extremamente reduzida, porém poderosa e coordenada. Essa figura está presente em ícones, né, como o olho que tudo vê, sobre a pirâmide truncada ou incompleta, estampado na nota de $1 americano, frequentemente interpretado como uma alusão à vigilância e ao poder de uma elite globalista, vinculada a grupos como os Illuminati, franco-maçonaria e outras organizações transnacionais. Essa pirâmide não deve ser descartada ingenuamente como mera paranoia. Tampouco deve ser aceita de forma acrítica. Há elementos factuais documentados, movimentos históricos rastreáveis e declarações explícitas de figuras influentes que comprovam a existência de redes de poder que atuam de modo supranacional, orientadas por interesses ideológicos, econômicos e geopolíticos, antagônicos à cosmovisão cristã e ao senhorio de Cristo. Exemplos disso incluem, primeiro, as influências maçônicas e iluministas por trás da Revolução Francesa,
da unificação maçônica italiana e dos movimentos republicanos latino-americanos. Segundo, o uso de organizações multilaterais, como ONU, FMI, OMS e outras, que frequentemente promovem valores anticristãos, ideologias globalistas e políticas de desestruturação moral. Terceiro, o desenvolvimento de sistemas financeiros baseados no controle centralizado que favorecem oligarquias transnacionais. Quarto, a ascensão de uma cultura midiática, educacional e artística moldada por valores secularizados e gnosticismo moderno. Contudo, é essencial discernir o que é fato e o que é ficção. Há muitos exageros, distorções e teorias fantasiosas, inclusive propositalmente difundidas, que minam a credibilidade de análises legítimas. Teorias infundadas e sem base documental podem confundir o povo de Deus, gerar medo irracional ou paranoia e desviar o foco da soberania e do progresso real do reino de Cristo no mundo. Portanto, o cristão reformado deve analisar com prudência e sabedoria bíblica, investigando os fatos com base em fontes confiáveis, discernindo as intenções por trás de símbolos, declarações políticas e agendas culturais. O perigo não está apenas em crer em conspirações, mas também em ignorar a realidade de que as escrituras nos alertam sobre poderes que atuam contra o reino de Deus, sejam eles visíveis ou ocultos. Salmo 2, 1 a 3. Efésios 6, 12. Segunda Tessalonicenses 2, 3 a 10. A resposta bíblica, porém, não é o pânico ou a fuga do mundo, mas a fidelidade ao pacto de Deus, a proclamação pública da verdade, a ocupação dos espaços legítimos com justiça e a confiança no avanço vitorioso do reino de Cristo. Como ensina Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Bom, e qual seria, afinal, a cosmovisão bíblica frente às narrativas de dominação mundial e satanismo explícito? Bom, diante de todas as narrativas sobre o domínio de sociedades secretas, elites ocultas e conspirações mundiais com raízes anticristãs, gnósticas e esotéricas, a pergunta fundamental é: como o cristão deve reagir? Qual deve ser sua postura prática e teológica diante dessas realidades, ou mesmo diante das ameaças espirituais que essas forças representam? A resposta não está na especulação sensacionalista nem no pânico irracional. Tampouco se encontra numa fé apática e ignora as movimentações da história e a realidade do mal organizado. A resposta está na cosmovisão bíblica reformada, que nos ensina a ver a história como um palco da soberana providência de Deus, onde Cristo reina e subjuga progressivamente todos os seus inimigos. 1 Coríntios 15, 25. As Escrituras nos mostram que a luta do povo de Deus não é apenas contra
não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Esses poderes, muitas vezes, operam por meio de instituições humanas e das religiões falsas, sejam elas filosofias ocultas ou ideologias de controle, mas nenhum deles está fora do controle absoluto de Deus. Salmo 2:4, Daniel 4:35. A narrativa da Bíblia não é dualista, não é uma guerra eterna entre dois deuses ou duas forças equivalentes. É a história do rei soberano que governa sobre tudo, inclusive sobre os ímpios que tramam em vão contra ele. Salmo 2. A cosmovisão bíblica afirma que Cristo já venceu o diabo na cruz. Colossenses 2:15. E que está reinando até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15:25. Um por um, inclusive as estruturas mundiais satânicas que hoje ainda parecem resistir. A tentativa de instaurar uma nova ordem mundial ou uma república maçônica universal representa um projeto gnóstico de redenção sem Cristo, baseado em um falso evangelho luciferiano de autodeificação e rebelião contra o Criador. Trata-se de uma religião política mundial, cuja finalidade é suprimir a verdade da palavra de Deus e estabelecer uma sociedade regida por valores anticristãos ou humanistas. Uma verdadeira reedição moderna da Torre de Babel. Entretanto, mesmo diante disso, a cosmovisão bíblica ensina que o cristão deve, primeiro, viver em santidade e verdade, rejeitando a influência dessas estruturas malignas. Efésios 5:11. Segundo, denunciar as obras das trevas, com sabedoria e coragem, como fizeram os profetas e apóstolos. Terceiro, fortalecer sua identidade pactual, através dos meios de graça, da comunhão com os santos e da obediência à lei de Deus. Quarto, esperar com fé o progresso do reino de Cristo, que crescerá como uma pedra que esmaga todos os reinos terrenos. Daniel 2:44 a 45. Até que a terra esteja cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Portanto, não tememos as trevas, pois a luz já veio ao mundo. Em vez de nos alarmarmos, devemos lutar com armas espirituais. 2 Coríntios 10:4. Engajar-nos na reforma de todas as esferas da sociedade e viver sob o senhorio de Cristo em todos os aspectos da vida. Bom, ao longo dessa série, vimos que a maçonaria, longe de ser apenas uma fraternidade filantrópica, está imersa em misticismo, ocultismo, esoterismo e simbolismo que negam os fundamentos da fé cristã. Seu entrelaçamento com estruturas de poder, suas raízes gnósticas e luciferianas, e seu papel nas engrenagens da geopolítica moderna revelam um projeto muito mais profundo: a construção de uma ordem mundial e universal que rejeita o senhorio de Cristo.
e a autoridade da palavra e lei de Deus. Neste último vídeo, ao tratar da franco-maçonaria, dos Illuminati, da Baviera e das teorias sobre dominação mundial, deixamos claro que, embora existam exageros e desinformações no campo das teorias de conspiração, não podemos ignorar o fato de que, assim, uma agenda real, espiritual e histórica de rebelião contra Deus, muitas vezes promovidas por meios discretos e infiltrados nas estruturas sociais, políticas, culturais e eclesiásticas, ou explicitamente religiosas. Contudo, a esperança do cristão não está em descobrir segredos ou desmascarar sociedades secretas por si só, mas sim em permanecer fiel ao seu chamado, vivendo sob a autoridade absoluta de Cristo e promovendo o avanço do seu reino em todas as áreas da vida. O Senhor já reina. Apocalipse 11:15. Não caminhamos rumo à derrota, mas à vitória progressiva do reino de Deus na história, como prometido nas Escrituras. O papel da igreja é viver em santidade, pregar a verdade, aplicar a lei de Deus em todos os setores da existência e resistir às obras das trevas com fé, sabedoria e ousadia. Como diz Efésios 5:11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Bom, que Deus levante uma geração cristã fiel, corajosa e comprometida com a verdade revelada, com o senhorio de Cristo e com a vitória do seu reino, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço sua atenção por ter assistido o vídeo até aqui no final. Peço que curta, deixe sua inscrição, caso ainda não seja um inscrito, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Acompanhe, continue acompanhando o canal e até o nosso próximo encontro.